Olá pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho, e essa semana será marcada por dados importantes da atividade econômica aqui no Brasil e dados ainda mais relevantes em nível global sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos. Por aqui a gente espera pela publicação da produção industrial divulgada pelo IBGE, os dados relativos ao mês de abril, e eles são muito importantes porque a indústria foi um dos setores que ajudou a sustentar o ritmo de crescimento da economia brasileira ao longo do primeiro trimestre, né? Inclusive, o IBGE divulgou na semana passada os dados do PIB, a economia brasileira cresceu 1,1%, muito próximo da nossa projeção de 1,2%, e em grande medida com apoio da produção industrial. A produção industrial que engatou 3 meses consecutivos de alta na margem, né? Janeiro, na passagem de dezembro para janeiro, depois para fevereiro e em março. Agora, a nossa expectativa é de que a produção industrial caia em relação, nos dados de abril, em relação ao mês de março. Esses números são importantes justamente porque os dados de atividade são ambíguos nesse momento. Enquanto o PIB mostra um crescimento de 1,1%, com a força do comércio varejista e da produção industrial, por exemplo, os dados na margem do setor de serviços foram muito ruins, né? A pesquisa mensal do IBGE mostrou que o setor de serviços, o maior setor da atividade econômica brasileira, caiu 1,2% na passagem de fevereiro para março. Então, a economia brasileira cresce no primeiro trimestre muito em função do bom desempenho registrado no primeiro bimestre, embora a varejo e a indústria também tenham crescido no mês de março. Ao contrário disso, o setor de serviços engatou uma queda forte e que foi captada também pelos dados do IBCBR, que apontou, salvo engano, um recuo de 0,2%. Então, a economia cresce no trimestre, mas desacelera na variação mensal de março. É importante para o mercado entender qual que é o ritmo de fato da economia brasileira na entrada do segundo trimestre do ano. Isso, por sua vez, é relevante porque pode dar a tônica do comportamento do Copom, por exemplo, nas próximas reuniões. Considerando que a inflação está subindo, a atividade econômica ganha um peso importante na decisão de política monetária do país. Bom, além do dado oficial da produção industrial de abril, a gente também espera pela divulgação dos dados antecedentes de maio. A expectativa é de que a S&P Global publique os dados dos índices de gerentes de compras relativos já ao mês de maio, que servem como importante termômetro da economia brasileira. Então, começam a sair os dados oficiais do mês de abril e a gente já começa a ter contato com os primeiros números relativos ao mês de maio, também importantes nesse sentido, de tentar entender qual que é o ritmo da economia brasileira na entrada desse segundo trimestre do ano. Por hora, a análise econômica mantém a projeção de que a economia brasileira cresça cerca de 2,2% esse ano, embora reconheça que os riscos vindos da guerra e a taxa de juros prolongada, alta por um período mais prolongado, possam conferir um viés ligeiramente negativo para essa projeção. Bom, além dos dados de atividade, os dados oficiais, os indicadores antecedentes, essa semana também será marcada pelos dados da balança comercial. E a balança comercial brasileira deve registrar um superávit vigoroso, superior a cerca de 7 bilhões de dólares no mês de maio, já com o preço do barril do petróleo um pouco mais controlado, mas ainda influenciado pelas exportações de soja, pelas exportações de derivados de petróleo. O Brasil, que tem contado bastante com a exportação de petróleo bruto, o fluxo, o volume de petróleo, derivados de petróleo também tende a ser elevado nessa leitura do mês de maio. Além disso, carne bovina também contribuindo bastante para o desempenho da balança comercial brasileira, que eu reitero aqui, a gente espera um superávit superior a 7 bilhões de dólares, depois dos 10,5 bilhões de dólares positivos registrados no mês de abril. Os dados da balança comercial a que me refiro aqui já são relativos ao mês de maio, mês passado. Então, balança comercial bastante forte tem, inclusive, ajudado a diminuir um pouco os déficits na conta de transações correntes do balanço de pagamentos brasileiro. Agora sim, né, com relação aos dados internacionais, a gente espera pelos dados, uma coleção de dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Tem a JOLTS, que é a pesquisa que mostra a quantidade de postos de trabalho em aberto. Quanto maior o número, mais a atividade econômica está forte.
né, porque significa que mais empresas estão recrutando profissionais. Esse número tem caído, mostrando que o mercado de trabalho americano, embora siga resiliente, ele vem perdendo força, ele vem se acomodando. Além disso, mais para o final da semana, nós conheceremos a pesquisa, o payroll, né, que é o indicador de mercado de trabalho talvez mais relevante lá nos Estados Unidos, e a taxa de desemprego também bastante importante nesse momento. Lá nos Estados Unidos, o cenário é muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. A atividade econômica relativamente resiliente, com dados do mercado de trabalho um pouco mais apontando para baixo, uma perda de ritmo, só que a inflação muito forte. Nós publicamos um texto na semana passada em que mostramos que a inflação dos Estados Unidos, se confirmada a inflação de maio, o dado de maio projetado pelo próprio modelo do Fed, os Estados Unidos terão acumulado a maior variação de inflação nos 5 primeiros meses do ano, a segunda maior desde 1981. Então, se os dados do Fed, do modelo do Fed, estiverem corretos, a inflação dos Estados Unidos acumulada nos 5 primeiros meses desse ano será a segunda maior para o período desde 1981, quando os Estados Unidos ainda enfrentavam os choques secundários do segundo choque do petróleo de 1979. Então, dado esse comportamento da inflação norte-americana, os dados do mercado de trabalho são muito importantes para a gente tentar estimar quando é que o Fed vai voltar a cortar juros por lá. Por hora, a expectativa é de que o Banco Central norte-americano não volte a cortar juros antes da reunião marcada para dezembro de 2027. Há quem diga, inclusive, sobre a possibilidade de o Fed aumentar os juros ao longo de 2026. Vamos lembrar que, antes do começo da guerra, a inflação americana acumulada em 12 meses estava em 2,4% e agora a gente caminha rapidamente para uma inflação que supera os 4% nos últimos 12 meses. E por fim, a gente tem a divulgação do PIB da zona do euro. O número deve ser relativamente baixo, muito em função do desempenho muito fraco da segunda maior economia da zona do euro e também das dificuldades enfrentadas pela indústria alemã, o coração da economia europeia. A gente tem um cenário bastante desafiador, é claro, tem guerra na Ucrânia, no Oriente Médio, isso tem impactado, mas não é de hoje que a economia europeia tem crescido pouco, mesmo agora já considerando os estímulos, né, a partir dos esforços para aumentar os gastos com defesa e infraestrutura lá na Europa. Não fosse isso, talvez a situação seria ainda pior. E além disso, a gente tem um cenário inflacionário que também gera algum temor ao Banco Central Europeu. O cenário não é uma inflação fora de controle, mas é forte. A escalada da inflação é forte o suficiente para fazer com que boa parte dos diretores do Banco Central Europeu e de outros decisores de política monetária pela Europa falarem sobre a expectativa da necessidade de um aumento de juros ao longo das próximas reuniões. Inclusive, isso esteve presente, nessa avaliação esteve presente na divulgação da ata da última reunião de política monetária lá do Banco Central Europeu. Então, situação inflacionária difícil não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa também. O problema é que na Europa a economia enfrenta aparentemente mais dificuldades do que na economia norte-americana e a economia brasileira. No mais, volto para falar com vocês ao longo da semana. Desejo um ótimo dia a todos.